Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, bênção para fortalecer-se em Deus em meio aos momentos difíceis da vida. Quantas vezes passamos por momentos difíceis, situações difíceis, precisamos sempre desta bênção de Deus para estarmos fortalecidos em nossa fé. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de São Bento do Sapucaí, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês aí de São Bento do Sapucaí, que estão recebendo a bênção do dia, compartilhando. Que alegria! Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, estamos no mês de agosto, mês dedicado às vocações. Por isso, te convido ao longo desse mês rezarmos pelas vocações. Cada semana, uma vocação. Primeira semana, a vocação dos padres, dos diáconos, bispos, ou seja, dos ministros ordenados. Segunda semana, a vocação do matrimônio e da família. Terceira semana, a vocação dos religiosos e religiosas. E na quarta semana, a vocação dos leigos, a vocação de todos aqueles que servem em suas comunidades, nos movimentos pastorais, serviços, ministérios. Que ao longo desse mês possamos rezar pelas vocações. O Evangelho de hoje inicia com uma notícia triste. Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista e, diante dessa notícia, Jesus entrou num barco e remou para o alto mar, para ficar sozinho. Jesus quis ficar sozinho naquele dia. Aqui é preciso a gente lembrar o final do Evangelho de sábado passado. João Batista foi degolado a mando de Herodes. Levaram a cabeça de João Batista numa bandeja lá para o banquete de Herodes, enquanto o corpo de João Batista foi recolhido pelos discípulos e foi sepultado. E aí depois disso eles foram contar a Jesus o que havia acontecido. Essa notícia trouxe grande impacto ao coração de Jesus. E por quê? Porque João tinha uma ligação muito grande com Jesus, desde o ventre materno. Quando Maria foi visitar Isabel, João já pulou de alegria, cheio do Espírito Santo, no ventre de Santa Isabel, com a chegada da visita de Maria, grávida de Jesus. Eles eram parentes. Durante toda a sua vida, João preparou o povo para a vinda de Jesus. João foi o precursor, abrindo os caminhos para o início da missão de Jesus. Quando Jesus iniciou a sua missão, João teve a graça de batizá-lo no Rio Jordão, de apontar a ele como o Cordeiro de Deus.
Com certeza, entre João e Jesus havia uma ligação muito forte, não só de sangue, mas de uma amizade espiritual. Eis que os discípulos chegam para contar a Jesus a morte, o martírio de João Batista. E aí o Evangelho vai dizer: tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto à parte. Sim, Jesus quis ficar sozinho, porque ele sentiu a dor da morte de João Batista. Jesus, mesmo sendo Deus, ali manifestou plenamente também o que é a sua humanidade. Jesus quis ficar sozinho, quem sabe para chorar a sua dor, esgotar aquele sentimento doloroso que tomou conta do coração dele. Jesus precisou parar, silenciar, esgotar aquela dor, se recompor, para depois continuar a missão, sabe? Eu fico até imaginando, né? Jesus entrando naquele barco, os discípulos ali tentando consolar Jesus, querendo ir com Jesus, e Jesus dizendo: não, hoje eu quero ficar sozinho, eu preciso ficar só. Jesus remando em alto mar, Jesus foi sepultar aquela sua dor nas águas do mar. Jesus precisou daquele momento de deserto. Até Jesus precisou. Por isso, filhos e filhas, quem dirá nós, não é? Quantas pessoas que ao passarem também por uma dor muito grande, por uma perda, às vezes elas até assim querem dar uma de duronas, querem mostrar força, mostrar que não se deixam abalar, mas lá no fundo, lá dentro do coração, só aquela pessoa sabe o quanto está doendo, o quanto está machucando. E hoje, Jesus está dizendo que só tem um jeito. Não dá para mascarar, esconder essa dor. Não dá para continuar levando a vida como se nada tivesse acontecido. Às vezes é preciso esgotar aquela dor, colocar para fora, sepultar nas águas do mar da vida aquilo que já não está mais ao nosso alcance mudar, trazer de volta. E somente assim nós poderemos seguir adiante. Não é que a gente vai esquecer tudo. Claro, as memórias ficarão, mas aquele aperto, aquela dor vai começar a ser substituída pela saudade, a saudade boa. Veja, depois que Jesus passou aquele dia no barco, no mar, ele voltou e as multidões o esperavam. E ali Jesus sentiu compaixão. O coração de Jesus já estava curado. Jesus sabia que aquelas pessoas precisavam dele, precisavam muito dele. E aí então Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Por isso hoje eu quero dizer para você que talvez traz uma dor no teu coração, não tenha vergonha de reconhecer isso. Às vezes nós precisamos viver esse processo de cura interior para se refazer, se recompor, e somente assim você conseguirá seguir caminhando, procurando dar o seu melhor para as pessoas. Quantos hoje também, quem sabe aí estão ao seu redor e que precisam de você, que precisam do seu melhor, da sua palavra, da sua presença, da sua amizade, do seu auxílio. A vida precisa continuar por eles, por amor àqueles que estão contigo. Jesus está nos ensinando hoje que somente quando nós buscamos esta cura do nosso coração, sepultando as nossas dores no oceano da misericórdia de Deus, somente assim é que podemos levantar a cabeça e seguir adiante, seguir em frente, amando e vivendo da melhor forma a nossa missão neste mundo. Que Deus possa curar o teu coração de toda dor, de toda angústia e de toda tristeza que talvez hoje você traz no teu coração. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia, que possamos viver essa semana debaixo da vossa bênção e da vossa graça. E hoje nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que rezam neste momento de oração, para que o Senhor venha, Senhor, com o vosso poder e a vossa misericórdia, fortalecê-los em meio aos momentos difíceis da vida. Quantas pessoas que passam por situações de provações, de tribulações, de dificuldades,
e às vezes, nesses momentos, sentem a sua fé fraquejar, precisam de força para continuar e sabemos, Senhor, esta força que vem de Ti. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio e a nossa proteção. Por isso, abençoa, Senhor, esta pessoa que reza comigo, com bênção de fortalecimento, para que mesmo em meio aos momentos difíceis da vida, esta pessoa possa perseverar, sem desistir, sem desanimar, sem se abalar. Que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor, te fortalecendo em meio aos momentos difíceis da vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.